Parte 6. Sinto muito que minha caligrafia esteja tão ruim de ler, querida. Tive um derrame sem maior gravidade. Estou bem agora, por isso não se preocupe, por favor. Aconteceu logo depois de eu ter terminado minha última carta. Fui dormir armando meus grandes planos e acordei no dia seguinte sem conseguir sair da cama. Admito só para você que senti medo, apesar de estar bem agora. Tive uma cegueira momentânea do olho direito. Meu braço e minha perna se recusavam a se mexer. Finalmente, depois de me esforçar muito, consegui me levantar. Quando liguei para sua mãe a fim de desejar feliz aniversário, minha fala estava tão ininteligível que ela chamou uma ambulância na mesma hora. O médico, que garantiu à sua mãe que tinha experiência no assunto, disse que eu tinha sofrido um ataque isquêmico transitório, o que, claro, deixou sua mãe furiosa. Ela não gostava dos termos médicos. Ela pediu para que ele falasse a língua dela, então descobrimos que esse tipo de problema é um mini AVC. O coitado explicou para sua mãe que isso explicava a tontura e a fraqueza que eu vinha sentindo desde a semana anterior. Ou mês, cá entre nós, porque agora, relembrando minhas últimas visitas a Ben Carver, eu me lembro de algumas conversas estranhas que indicam que em alguns momentos minha fala deve ter sido ininteligível para ele também. Então, talvez saibamos por que Ben Carver interrompeu minhas visitas e escreveu aquela frase no livro do Dr. Seuss. A mãe dele sofreu um derrame grave alguns anos atrás. Ele deve ter notado os sinais. Existe gentileza em muitos lugares inesperados. Posso contar que há muito tempo não me sentia tão feliz? Que suas irmãs correram para meu lado, que minha família me cercou, me envolveu, e que eu finalmente pude me lembrar da vida que todos dividíamos antes de perder você. Foi a primeira vez em quase 6 anos que todos nós nos reunimos em uma sala e não sofremos pela sua falta. Não que tenhamos esquecido você, querida. Nunca esqueceremos você. Claro, sua mãe usou o mini AVC como uma desculpa para me repreender por estar sempre chovendo no molhado, palavras delas. Apesar de o estresse ser um fator que contribui para a ocorrência do derrame, e apesar de eu sempre ter tido pressão alta, acredito que a culpa é só minha por não dormir direito e não me exercitar. Tenho deixado de caminhar pela manhã. Tenho ido dormir tarde demais, incapaz de desligar o cérebro. Como sempre disse a vocês, meninas, sono e exercício são os 2 componentes mais importantes de uma vida saudável. É uma vergonha que eu não tenha seguido meu próprio conselho. Acredito que podemos dizer que é um feixe de esperança sua mãe ter ido ao meu apartamento todos os dias desde que saí do hospital. Ela leva comida e me ajuda a tomar banho. Não preciso de ajuda para tomar banho, mas quem sou eu para impedir que uma mulher bonita me dê banho? Todos os dias, ela diz todas as coisas que tem me dito há quase 6 anos. Você é um tonto. Você vai se matar. Você precisa parar com isso. Você é o amor da minha vida e não consigo vê-lo prestes a se suicidar. Como se eu fosse, por vontade própria, deixar alguma de vocês sozinha. Sei, por instinto, que sua mãe não quer saber o que descobri a respeito do pai de Paul. Ela diria que a teoria é uma de minhas maluquices tolas e sem sentido, como ir atrás do dono da Taco Stand ou perturbar tanto Nancy Griggs a ponto de o pai dela ameaçar pedir uma ordem de restrição na justiça contra mim. Ela se formou com honra ao mérito, querida. Tem um bom emprego, um marido prestativo e um cocker spaniel flatulento. Eu já contei isso. Então, guardo comigo o que penso e deixo sua mãe cozinhar para mim e me dar banho, e ela me deixa abraçá-la. Fazemos amor e eu penso em nossas vidas juntos depois de finalmente ter provas nas quais até o Kleber terá que acreditar. Vou reconquistar sua mãe. Serei o pai de que Pimenta precisa e vou convencer Claire de que ela vale mais, merece mais, do que os homens com quem tem ficado. Voltarei a ser um exemplo para as mulheres da minha vida, vou fazer com que saibam que sou bom marido e bom pai, e farei minhas meninas procurarem isso nos homens com quem se relacionarem em vez de escolherem idiotas que sempre as deixarão se sentindo solitárias. Eis o que terei quando tudo isso terminar, terei minha vida de volta. Terei boas lembranças de vocês. Terei um emprego. Cuidarei da minha família. Cuidarei dos animais. Terei justiça. Saberei onde você está.
Finalmente encontrarei você, vou abraçá-la e colocá-la no local de seu descanso final. Porque eu sei como é enfim ter um ponto por onde começar, e tenho certeza de que posso começar por ele e desenrolar toda a história de sua vida depois que você foi roubada de nós. Estes são os pontos que posso abordar. Gerald Scott era um obcecado que ficava de olho em garotas como você. Ele fazia imagens delas. Deve ter guardado todas essas imagens em algum lugar. Se essas imagens ainda existirem e se eu puder ter acesso a elas, e, se encontrar uma sua, pode ser que tenhamos uma pista que nos ajude a entender o que aconteceu naquela noite de março que não parece ter sido há tanto tempo. Não sei se Paul sabe das tendências do pai, mas, no mínimo, posso usar a informação para afastá-lo de sua irmã mais nova. Eu sinto isso com todo o meu ser, querida. Paul não é bom para Claire. Tem alguma coisa de podre nele, e um dia, se não for em breve, daqui a 5 anos, 10 anos, talvez até 20, essa podridão vai corroê-lo de dentro para fora e se espalhar em tudo que ele tocar. Embora você saiba que amo você, minha vida a partir de agora é dedicada a cuidar para que esse verme tenebroso nunca tenha chance de fazer mal às suas duas irmãs. Você se lembra de Brent Lockwood? Ele foi seu primeiro namorado, de verdade. Você tinha 15 anos. Os garotos de quem você gostou antes de Brent eram tipos inócuos e assexuais que se passariam por qualquer garoto de qualquer boy band a qual você estivesse escutando no momento. Eu dava carona para vocês na caminhonete e fazia o garoto se sentar na parte de trás. Olhava para ele pelo espelho retrovisor. Emitia grunhidos monossilábicos quando ele me chamava de Dr. Carroll ou expressava interesse na veterinária. Brent era diferente. Ele tinha 16 anos, meio menino, meio homem. Tinha pomo de Adão. Vestia jeans desbotado e mantinha os cabelos presos como Daniel Bom, penteados para trás. Ele foi à nossa casa pedir permissão para sair com você naquele carro sozinho, e eu nunca deixaria ninguém fazer isso sem antes olhar nos olhos dele e ter a certeza de que eu o havia assustado muito. Sei que você tem dificuldade para acreditar, querida, mas eu já tive 16 anos. Eu só queria um carro para ficar sozinho com uma garota. O que era totalmente compreensível, até risível, objetivo de todos os garotos da minha idade, mas que se tornou algo bem diferente quando me tornei adulto, pai, e quando a garota era você. Mandei esse garoto cortar os cabelos e conseguir um emprego, para depois voltar e pedir de novo. Uma semana depois, ele estava de novo na minha porta. Sem mullet. Havia acabado de começar a trabalhar no McDonald's. Sua mãe chiou como uma bruxa e me disse que, da próxima vez, eu deveria ser mais específico. Você passou horas no quarto antes do primeiro encontro com Brent. Quando por fim abriu a porta, senti o cheiro do perfume e do laque e todos aqueles cheiros estranhos de mulher que não esperava sentir em minha filha. E você estava linda. Muito linda. Observei seu rosto à procura de traços ruins, rímel demais, delineador muito pesado, mas não havia nada além de um leve toque de cor que destacava o azul claro de seus olhos. Não me lembro do que você estava usando ou de como tinha arrumado os cabelos, isso é departamento de sua mãe, mas me lembro da sensação em meu peito, como se os alvéolos de meus pulmões estivessem entrando em colapso lentamente, acabando com meu oxigênio, me afastando aos poucos de minha moleca que trepava em árvores e corria atrás de mim quando eu saía para as caminhadas matutinas. Agora sei como é ter um derrame de verdade, mesmo que seja um mini, mas tive certeza, enquanto observava Brent Lockwood levar você dentro do carro, que eu estava tendo um ataque do coração. Fiquei tão preocupado com aquele garoto, o primeiro garoto, que não pensei que haveria outros. Que alguns deles me fariam sentir saudade de Brent com seu Impala de terceira mão e do cheiro de batatas fritas que ele deixava quando passava. Por que estou pensando nesse garoto agora? Porque ele foi o primeiro. Por que pensei que ele seria o último? Estou pensando nele por causa de Claire. Paul me ligou hoje. Estava preocupado com minha saúde. Falou as amenidades certas. Disse todas as coisas certas. Parecia certo de todas as maneiras, apesar de eu saber que tudo nele é errado. Ele me vê como antiquado, e eu permito que pense isso porque me beneficia. Sua mãe é arisca, a velha hippie mal-humorada que o deixa nervoso. Sou o tipo paizão que sorri,
pisca e finge que ele é tudo o que finge ser. Contei-lhe a história de Brent Lockwood, o rapaz que pediu permissão para namorar minha filha mais velha e, agora, desaparecida. Como eu esperava, Paul logo pediu desculpas por não ter me perguntado se podia ou não namorar Claire. Ele não passa de alguém que imita comportamentos adequados. Se estivéssemos conversando pessoalmente, e não ao telefone, tenho certeza de que ele teria se ajoelhado e pedido minha permissão. Mas não estávamos, então foi com a voz que ele demonstrou respeito e consideração. Demonstrou. Como sua mãe já disse, Paul poderia ser o glacê numa fábrica de donuts, pois é bom com demonstrações de emoção, é grudento. No telefonema, eu ri, porque o pedido de Paul para namorar sua irmã veio muito tarde, e ele riu também, porque era o que tinha que fazer. Depois de um tempo, ele comentou sobre um futuro pedido, que levaria seu relacionamento com Claire a um patamar mais permanente, e percebi que, embora aquele desconhecido estivesse namorando minha filha havia poucas semanas, ele já estava pensando em casamento. Casamento. Foi o que ele disse, apesar de homens como Paul não se casarem com as mulheres. Eles as possuem. Controlam. São glutões vorazes que devoram todas as partes de uma mulher, depois palitam os dentes com os ossos. Desculpe, querida. Desde que você foi levada, eu me tornei muito mais cauteloso do que era. Vejo conspirações por todos os lados. Sei que a escuridão está em todas as partes. Não confio em ninguém além de sua mãe. Então, pigarreei algumas vezes e transmiti algumas emoções dolorosas em meu tom de voz, e disse a Paul que não conseguia, em sã consciência, me ver dando permissão para algum homem se casar com alguma de minhas filhas, nem mesmo conseguiria ir ao casamento delas, sem saber o que havia acontecido com a mais velha. Como Pimenta, e como você, também, Claire é tão impulsiva quanto teimosa. Ela também é minha filhinha caçula, e nunca, em tempo algum, iria contra meus desejos. Tem uma coisa que sei a respeito de suas irmãs, elas não me decepcionariam. Sei disso como conheço a risada de Claire, a cara que ela faz quando está prestes a sorrir, chorar ou me abraçar e dizer que me ama. E Paul também sabe. Depois que contei a ele meu dilema, ele fez uma pausa comprida na linha. Ele é esperto, mas é jovem. Um dia, será o mestre da manipulação, mas daqui a 2 dias, quando eu pegá-lo sozinho, serei eu a fazer as perguntas, e não permitirei que Paul Scott saia de perto de mim sem me dar todas as respostas.